E aí, serei uma criança ferida para sempre? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, vocês não podem imaginar quantas pessoas fazem. E é algo tão relevante que eu resolvi fazer um vídeo especialmente para falar sobre isso, então não saia daí. O que é, afinal de contas, uma criança ferida? A gente tem visto muito essa coisa do ponto de vista esotérico. O que é cura a sua criança ferida? Você foi uma criança ferida? Como curar a sua criança ferida? Afinal de contas, que bendita criança ferida é essa sobre a qual as pessoas falam, muito falam, e a gente poucas vezes compreende? Bom, criança ferida, podia dizer que são todos nós, somos todos nós. Todos nós temos alguma coisa de nossas crianças feridas, mesmo quando não tenham tido o dolo, a vontade de nos ferir. Porque criança ferida é toda aquela que em algum momento da sua idade, em formação, lhe foi negado algo que a gente interpretou como danoso para a nossa constituição emocional. Então, para início de conversa, a criança ferida é sempre aquela criança que em algum momento teve retirado dela, ou teve omitido dela, ou teve roubado dela a possibilidade de ter a importância que ela pensava que ela merecia. Então, criança ferida é, antes de qualquer coisa, uma consequência não exatamente daquilo que nos aconteceu, mas da maneira através da qual nós interpretamos e lidamos com o que nos aconteceu. E isso nos dá um bom indício do que é a resposta que tanto se faz. E aí, eu vou ser uma criança ferida para sempre? A resposta é: depende. Depende de que maneira você se encontra caminhando e perseverando, crescendo e se desenvolvendo como adulto. Muitas pessoas, sim, vão criar um estigma da criança ferida, e aqui sem nenhum juízo de valor, se com mérito ou sem mérito, se com razão ou sem razão, se elas tiveram uma infância mais ou menos infeliz do que as outras. Existem N questões de abuso, questões de orfandade, questões de agressões físicas, emocionais, sexuais, indiscutivelmente graves, indiscutivelmente pesadas, indiscutivelmente traumáticas, indiscutivelmente poderosas, para sim nos atravessar de tal modo que a gente passe a vida com esses resquícios, com essas cicatrizes, com esses sistemas de ferida muito avassaladores, presentes. Mas não exatamente sobre isso que se fala quando se fala em criança ferida. Quando se fala em criança ferida, muitas vezes a gente está falando de duas coisas que são basilares no nosso sistema, na constituição humana: desamparo e abandono. Quando a gente está falando de criança ferida, a gente está falando principalmente em um sentimento de abandono e de desamparo. No momento em que, de alguma maneira, o abandono e o desamparo se fizeram tão presentes, tão fortemente incrustados naquilo que a gente percebe como sendo a nossa matriz emocional, que a gente passa a vida inteira, enquanto adultos, tentando suprir esse abandono e esse desamparo, e aí faz escolhas péssimas emocionalmente, casamentos caóticos, relacionamentos interpessoais absolutamente abusivos, não necessariamente fisicamente, mas do ponto de vista emocional, que é tão grave quanto, e muitas vezes até mais de grave. Então, se você, respondendo assim, papum essa pergunta, se você vai morrer sendo uma criança ferida, depende de você. A resposta é depende. Depende do quanto você está disposta ou disposto,
mas aqui é um canal que tem principalmente mulheres, quanto você está disposta a sair desse lugar de, eu fui uma criança toda cagada e quero ser agora, além de uma criança ferida, uma adulta que manda no destino da adulta. Reconhecendo nessa criança o valor que ela merece, reconhecendo a dor dela, reconhecendo o desamparo, o abandono e todas as mazelas pelas quais ela passou, mas retirando dela o poder de chancelar o meu destino como uma adulta para o resto da minha vida. Não é um trabalho fácil, é um esforço hercúleo, é um esforço que merece muito cuidado, muita atenção, muita dedicação, muito empenho e, sobretudo, muita seriedade na condução. Preferencialmente um esforço que se faz acompanhado com uma psicoterapia de qualidade, com um profissional potente e competente para te acompanhar neste processo. Mas é possível, é totalmente possível. Não é possível você apagar o seu passado, não é possível você passar uma borracha como se nada tivesse acontecido, mas é absolutamente possível você conseguir transformar a maneira com a qual você lida com essas vivências para que isso não te impeça de ter uma vida adulta emocional de qualidade, onde você não precise ficar repetindo padrões em busca de ser abandonado e desamparado, agredido, muitas vezes sofrendo agressões tão graves quanto você sofreu na infância. Totalmente possível, totalmente viável e, apesar de muito difícil, é muito prazeroso quando você se vê sendo alguém que faz alguma coisa para além de contar uma história triste, que, de novo, pode ter toda a razão, todo o embasamento e toda a lógica, mas que não vai fazer com que você saia desse ciclo, reclamação, repetição, reencontro desses mesmos fatores, pessoas, ambientes e desafios que remontam esse passado que tanto me feriu. Então, isso é importantíssimo, isso é para além do importante, isso é indispensável para que você seja uma pessoa que se veja como um adulto capaz de seguir adiante, seguir à frente, sem a repetição desses padrões para o resto da sua vida. Isso vai ter uma implicação na qualidade da sua vida emocional, profissional, na sua prosperidade, na sua produtividade, na sua autoestima, na sua autoconfiança. Isso é definitivamente algo muito, muito, muito importante. Eu desejo que tenha feito muito sentido para você, que você compartilhe com outras pessoas, que você se inscreva, que você dê like, porque é a partir disso que o YouTube pode mandar esse vídeo para outras pessoas, fazendo dessa distribuição algo mais amplo e democrático. Um beijo, a gente se vê.